E aí, pessoal, beleza? Sala de estudo de hoje, vamos falar sobre saúde da mulher, uma das disciplinas que a gente tem esse semestre, né? E essa disciplina aqui é uma das disciplinas que a gente vai fazer a prática, a prática clínica, né? Então, aquilo lá que eu já havia falado, eu vou tentar trazer aqui essa parte teórica já, e quando essas práticas iniciarem, vou voltar nesse vídeo aqui para fazer a união da prática com a teoria, tá certo? Então, vamos tentar, né? E aí, nessa sala de estudo aqui, hoje, eu vou falar principalmente sobre climatério, tá? E mencionar um pouquinho sobre o ciclo menstrual. O ciclo menstrual eu não vou entrar muito em detalhe, porque na disciplina de embriologia, que já foi semestre passado, eu já fiz vários vídeos sobre isso. Vou até deixar por aqui, em algum desses dois cantinhos aqui, o cardzinho para você ir até lá e assistir o ciclo menstrual completo, direitinho, todo explicado. É até interessante que você para aqui, volta lá, assiste esse aí primeiro sobre o ciclo menstrual e depois volta para cá, tá? Porque eu só vou falar por cima e o climatério tem muito a ver com essa parte do ciclo menstrual, tá bom? Então, essa disciplina é nova, né? Então, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal RNA, eu sou o Randall. A gente faz vídeos bem curtinho aqui, salas de estudo focadas, com um assunto bem focado para auxiliar nos estudos, certo? Então, sem enrolar, já sabe, né? Já conhece o finalzinho aqui. Então, sem enrolar, separa o material, se ajeita aí na cadeira, faz aquele lanchinho mega saudável, tá? E vem comigo! Então tá aí, pessoal, nossa telinha de apresentação, vamos aqui pegar uma canetinha, vamos de preto hoje, tá? E saúde da mulher, tá aí, um slide só, vamos falar de climatério, um pouquinho de menopausa e lembrar um pouco também sobre o ciclo menstrual, mas como eu já falei, vai ser bem rapidinho por conta do vídeo pronto de ciclo menstrual, beleza? Então vamos lá, ó. O que é esse climatério? Tá? Então, primeiro que esse período é um período biológico da mulher, tá bom? Então, não é uma patologia, certo? Não é um distúrbio, não é alteração de nada, tá? A Organização Mundial da Saúde defende isso, tá? Ela tem lá no manual de ginecologia da Organização Mundial da Saúde que coloca como climatério uma fase biológica do ciclo da mulher, certo? Então, o que é esse climatério aí? Então, o climatério é isso aqui, ó, é o período de transição de uma etapa reprodutiva para a próxima etapa, que é a não reprodutiva, tá? Então, esse climatério, ele pode acontecer no período entre 40 anos e 65 anos. Se ele acontecer antes de 40 anos, ele é considerado prematuro. E se ele acontecer depois dos 55, tá? 55 anos, aí ele é considerado tardio, beleza? Mas pode acontecer nesse período. Mas se ele passar de 55 anos, ele já é considerado tardio, beleza? E aí, o que é, assim, basicamente, o que esse climatério ele vai mostrar, né? Ele está relacionado, principalmente, à deficiência desse hormônio aqui, ó, o hormônio estrogênio, tá? Ou estrógeno, tanto faz, é o mesmo hormônio. Esse hormônio é um hormônio que está lá no ovário, certo? E a principal função dele é fazer com que o endométrio, tá? Aquela região interna do útero, se prolifere, aumente de tamanho, crie uma parte espessa para receber o embrião fecundado, certo? Então, a principal causa aí do climatério é a deficiência desse hormônio, beleza? Ou seja, quem é que vai produzir esse estrogênio aqui, o estrógeno? Vão ser aqueles folículos lá na fase folicular do ciclo menstrual, tá? Então, esses folículos aí que já não são mais tão jovens,
tá? Por conta do próprio avanço da idade da mulher, então esses folículos já não são mais tão saudáveis e aí começa a ter a deficiência desse hormônio, tá? Que é produzido pelos folículos, certo? Durante a maturação deles. Tá? Então, quanto maior, mais maduro aquele folículo, mais estrogênio vai ter, mais estrógeno vai ter, certo? E aí, então, está totalmente relacionado à deficiência desse hormônio. Então, o climatério é isso aqui, é uma transição da parte reprodutiva para não reprodutiva e está associado principalmente à deficiência do estrogênio, certo? E aí a gente vem aqui para a parte dos hormônios importantes, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Os hormônios desse período todo aqui da mulher, tá? Principalmente esses aqui são os hormônios do ciclo menstrual, tá? Cada um na sua determinada fase do ciclo menstrual. A prolactina eu coloquei um asterístico aqui, porque ela também faz parte aí dos hormônios durante o ciclo menstrual, porém não é o que realmente o mais importante, tá? Os que são realmente de relevância são 4, tá? O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, tá? O LH, que é o hormônio luteinizante, que são os dois hormônios que vêm da hipófise, tá bom? Da adenohipófise. O estrogênio, claro, produzido pelos folículos, tá? E o progesterona, que é produzido lá pelo corpo lúteo na fase pós-ovulatória, beleza? Então, aqui lembrando super rápido o que acontece. Então, eu vou ter a liberação de estrogênio durante a maturação do meu folículo. Então, nessa hora, eu estou com fase folicular no ovário e fase proliferativa no útero, porque eu estou tendo o espessamento do meu endométrio, tá? Por conta da ação do estrogênio. E no útero eu tenho a maturação do meu folículo, beleza? Que foi escolhido, né? Um folículo dominante que foi escolhido pela ação, inclusive, do FSH, beleza? Então, por quê? Eu tenho o hormônio folículo estimulante para maturar o meu folículo e liberar estrogênio, tá? Então, eu tenho a adenohipófise liberando isso, atuando no ovário. O meu estrogênio sendo liberado, atuando no meu útero, tá? E aí, eu vou chegar lá por volta, se a gente considerar uma média do ciclo menstrual de 28 dias, lá por volta do 14º dia, a gente vai ter aproximadamente aí, né, nesse período, a ovulação, tá? Então, eu vou ter o quê? Altos índices de FSH e estrogênio, principalmente o estrogênio, e aí o pico de estrogênio, né, o pico lá de estrogênio faz com que eu tenha um outro pico desse hormônio aqui, ó, do LH. Esse LH é um marco para a ovulação, tá? Então, o pico de LH faz com que o meu folículo, que já está extremamente maduro, libere o óvulo, tá bom? Então, é nessa hora aqui. E aí, a gente passa da fase ovulatória, tá? E a gente entra na fase pós-ovulatória, que eu vou ter o quê? Um corpo lúteo, tá? O que é o corpo lúteo? É o resto do folículo que liberou o óvulo. Então, ficou lá a casquinha e ele é o responsável por produzir progesterona. O que essa progesterona vai fazer? Vai estimular lá o meu útero, tá? A secretar substâncias para que o meu óvulo seja introduzido no meu endométrio, tá bom? Só que o que acontece? Se eu não tenho a fecundação, então não vai ter essa sequência aí, tá? Então, se eu tiver a fecundação, eu vou ter a liberação de hormônio vindo do útero para manter o corpo lúteo. E quanto maior o nível de progesterona, não vai ter menstruação. Então, se eu não tenho a fecundação, então nesse caso, aí eu vou ter a degradação do corpo lúteo, tá? E aí eu vou ter a diminuição da liberação de progesterona. E aí, quando eu tenho níveis extremamente baixos de progesterona, aí eu vou ter a descamação
do meu endométrio, ou seja, a minha menstruação. Beleza? Então, rapidinho aqui, tá? Sobre o ciclo menstrual. E aí, voltando aqui para o climatério, então a gente vai entrar nas fases do climatério, tá? Essas fases do climatério aqui, elas são 3, tá bom? E a parte que realmente tem alterações relevantes, tá? Importante, é a parte da perimenopausa. Por quê? Ela está próximo já do período de menopausa e a gente vai ter alterações hormonais muito intensas, tá? Nessa fase de perimenopausa aqui. Pode acontecer sangramento aqui nessa fase também e também pode ocorrer ciclos anovulatórios, tá bom? Então, de repente, um ciclo menstrual aí não tem óvulo, tá? Porque os folículos já estão meio não tão saudáveis, tá? E aí a gente pode ter ciclos anovulatórios, tá? Então, anota essa palavrinha aí que é importante, tá bom? Então a gente vai ter alteração hormonal muito intensa aqui na fase perimenopausa, pode ocorrer sangramento e também pode ocorrer ciclos anovulatórios, beleza? Aí quando a gente entra na fase da menopausa mesmo, quando é que a gente caracteriza menopausa de verdade? Então a gente vai ter a ausência da menstruação, porém essa ausência precisa ser sequencial de 12 meses. Então, eu preciso que essa mulher pare de menstruar um ano inteiro, tá? De forma natural, tá bom, gente? Então, de forma natural, a mulher vai parar de menstruar durante um ano. Aí sim a gente caracteriza ela como fase de menopausa, tudo bem? E aí, na pós-menopausa, essa fase aqui é uma fase mais tranquila, esses sinais e sintomas aí diminuem, tá bom? E a mulher vai ter uma vida um pouco mais sossegada em relação ao climatério, tudo bem? E, é claro, a própria menopausa, certo? O que pode ocorrer durante o climatério e a gente não tem uma fase específica para isso, tá? Então, essas alterações aqui, que pode ocorrer no climatério, são alterações que podem ocorrer em qualquer fase, tá bom? Principalmente vai ocorrer isso aqui, ó, alteração estrutural e funcional do ovário, tá bom? Por quê? A gente está falando do estrógeno, né? Então, o estrógeno vem lá do ovário, então, nesse climatério, a gente vai ter essas alterações aqui, principalmente estrutural e funcional. Estrutural por quê? Porque eu posso ter uma atrofia genitária, tá? Porque eu posso ter, já que eu não estou utilizando mais, eu vou ter uma atrofia, uma redução no tamanho da estrutura do ovário, tá bom? A diminuição dos folículos também, tá? E na parte funcional é relação à liberação do hormônio, tá bom? Então, isso pode ocorrer. Então, tá aqui, ó, diminuição do estrógeno, né? E, por consequência, já que eu estou diminuindo o estrógeno, o meu corpo vai tentar compensar isso. Então, o que vai acontecer? Vai ter um aumento das gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas? São os hormônios folículo estimulante e luteinizante. Tá? Então, eu vou tentar fazer uma compensação. Meu corpo vai tentar fazer uma compensação e vai liberar mais desses hormônios aqui. Beleza? Isso aqui é as principais coisas que podem ocorrer aí durante o climatério. Certo? E aí a gente passa para as manifestações clínicas, que elas são de dois grandes grupos aí, que são transitórias e não transitórias. Essas transitórias aqui são as mais comuns e a grande maioria, se não todas as mulheres que estão perto dessa fase, reclamam, né, e refere aí os fogachos, tá? Que é aquele calor, aquela onda de calor lá, tá bom? Então tá lá fazendo 2 graus e a mulher tá morrendo de suar de calor, certo? Tá? Então o que acontece nessas transitórias aqui? Aí ó, vai acontecer essas alterações aqui, ó. Principalmente alteração no ciclo menstrual, tá? Ele pode ter uma ovulação precoce, tá? Pode ter um encurtamento gradativo desse período. Então, se a mulher ela menstruava certinho em 28 dias, agora pode vir, sei lá, com 20, tá? Então, tem uma redução aí, um encurtamento do período,
certo? Os fogachos aqui que eu falei, que são as ondas de calor, também, ó, a mastalgia, e aí a mastalgia está associada aqui, ó, à prolactina, tá? Porque aqui a algia, tá? É dor, então vai ter dor nas mamas também, tudo bem? Ah, então aqui por consequência também do hormônio da prolactina, tá? E claro, não menos importante, alguns fatores psicossociais aí, que é a alteração de humor, tá bom? Então, tudo isso vai ter como manifestações clínicas transitórias, ela é temporária, tá bom? Uma hora isso aqui tudo vai passar, certo? Então, tem que lembrar que essas alterações, elas também são consideradas vasomotoras, tá? Então, pode aparecer aí numa prova ou num concurso, alterações manifestações clínicas transitórias ou vasomotoras, que são as mesmas que essas aqui que a gente acabou de falar, certo? E a gente tem também as manifestações não transitórias, e essas aqui, né, já o próprio nome já diz, ela não vai embora, e aí é mais preocupante, por isso que a gente tem o tratamento aqui e um pouco de prevenção também. Tá? Então, eu já tinha falado, né, a atrofia geniturinária, tá bom? Então, a gente pode ter aí a redução do tamanho estrutural da região genital ou da região urinária também, tá bom? Não é só a região genital feminina, beleza? Aqui é por conta do desuso, tá bom, gente? Porque boa parte dessa estrutura toda, ela é composta por músculos. E se você não utiliza, literalmente, ou em relação sexual, ou em exercício, tá? Atividade física, há a possibilidade da atrofia dessa região, tá bom? Por conta de ser músculo, tudo bem? O que pode acontecer também, que é de extrema importância, principalmente por conta do metabolismo lipídico e do metabolismo ósseo, e aí a gente pode comentar aqui sobre a osteoporose, tá? São os distúrbios metabólicos. Tá? Então, aqui você vai ter esses distúrbios aqui, e aí você vai ter aumento de peso, porque está diminuindo o metabolismo de lipídio, e aí então vai ter um aumento de peso, né? Um acúmulo maior de gorduras, e aí você também vai ter o metabolismo ósseo também um pouco mais acelerado, e aí você tem lá as células que vão degradar a estrutura óssea um pouco mais rápido, e aí vai começar a sentir dores, tá bom? Então, é isso que pode ocorrer também. Aqui está o mais importante, ó, as distopias, tá bom? O que são distopias? Distopias é quando o órgão genital ele está num local anatômico bonitinho dele lá e ele se desloca, tá? Principalmente para baixo por conta da força da gravidade, tá bom? Então isso daqui é o quê? Por que acontece isso aqui principalmente? Falta de exercício, tá bom? O músculo não aguenta o peso do órgão, tá? Então o órgão desce, tá bom? Então aí o que pode aqui já de cara, o que vai ter aqui? Incontinência urinária, tá bom? Por quê? Porque o órgão desce, o útero desce, tá bom? Pressiona a região e aí vai ter já um pouco de incontinência urinária, certo? Então, distopia não é só da genital, pode ser do urinário também, tá bom? Então, o que é distopia? É só o deslocamento para a região mais baixa de um órgão feminino lá da parte genital. Bem, isso é distopia. O que a gente pode ter também? Insuficiência estrogênica, tá? Porque a gente já tinha falado que o climatério ele está totalmente relacionado à deficiência desse hormônio. Então, o que eu posso ter aí de uma manifestação clínica que ela não vai cessar, né? Ela é não transitória aqui. Essa insuficiência aqui, tá? Isso pode ocorrer e é grave, porque aí você vai ter que fazer a reposição hormonal se você ainda não tiver nesse período. Tudo bem? Então, insuficiência estrogênica, tá? Insuficiência do hormônio que está totalmente relacionado ao climatério, certo? E aí, para encerrar, beleza? Para encerrar, a gente vai falar do tratamento e algum tipo de prevenção. Então, fisioterapia, tá? Por que fisioterapia? Porque você vai ter fortalecimento muscular.
tá bom? E também por conta das articulações e da estrutura óssea, certo? Tratamento medicamentoso, tá? Ou seja, reposição hormonal, tá bom? E aqui os exercícios, tá? Que é a atividade física, que é esses exercícios de Kegel, tá bom? Que é você fazer a contração do músculo genital, tá bom? Quando você vai no banheiro ou mesmo quando você está caminhando, tá bom? Tem como você fazer esse tipo de exercício aqui. Para quê? Para fortalecimento muscular. Então, a prevenção, a gente pode generalizar aqui, a prevenção é atividade física e fortalecimento muscular. Se você tem um músculo não atrofiado e sim hipertrofiado, um músculo resistente, um músculo forte, ele vai sustentar muito mais tempo o peso dos órgãos, tá bom? Então, na verdade aqui os exercícios não servem somente para esse momento aqui, né? Vai servir para muitos outros, mas falando aqui dessa região genital, então esses exercícios aqui como prevenção é muito importante, tá? Os exercícios de Kegel aqui, certo? Então, gente, para encerrar aqui, falando ainda sobre a insuficiência estrogênica, essa insuficiência aqui tem uma relevância muito interessante para o surgimento das distopias, tá bom? Por quê? Porque com essa insuficiência, eu vou ter diminuição de elasticidade da região genital, tá bom? Eu posso ter também, por conta da atrofia genital, eu vou ter menor lubrificação e eu vou ter dores durante a relação sexual, certo? Então, as insuficiências estrogênicas, ela tem uma forte influência para desenvolver as distopias, tá bom? Ou seja, novamente a prevenção com atividade física e exercícios de fortalecimento muscular é, de forma generalizada, uma das melhores medidas aí preventivas. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Falamos de climatério, um pouquinho de menopausa. Se você gostou, já deixa um joinha, tá? Se inscreve aí no canal, que ajuda pra caramba o trabalho. E eu vou deixar aqui no finalzinho agora um dos vídeos lá de fisiologia, tá? Sobre os hormônios também, para complementar todo esse material aqui. Beleza, pessoal? Então, é isso. Bons estudos e até a próxima.